Fala galera do On Fight Podcast, Rafael mais uma vez na área. Tô aqui com meu amigo Clauton Freitas, tá? É um cara que tem uma história excelente aqui dentro do estado do Ceará. Uma das pessoas que mais contribuiu aqui com o crescimento do esporte no nosso estado. E a gente vai fazer essa entrevista hoje com eles. Mas antes de fazer isso, eu quero começar esse vídeo com uma denúncia. O YouTube está derrubando o alcance dos nossos vídeos, galera. Está prejudicando muito. Quem cria conteúdo e faz conteúdo sabe perfeitamente que o alcance é uma das armas principais que a gente tem, Clauton, para fazer com que os vídeos alcancem mais e mais pessoas. E quando o YouTube faz isso, ele acaba prejudicando os nossos conteúdos. Ou seja, menos pessoas veem os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Então, vou pedir que você agora vai lá, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, faz um comentário após essa entrevista e, se possível, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, beleza? Fazendo isso, você vai estar ajudando demais o canal. Olá, tô contando contigo. Valeu, galera! Bom, professor Clauton, se apresenta aqui agora. A gente tem uma galera que acompanha o nosso trabalho, uma parte não é daqui do estado do Ceará, então provavelmente não conhece o senhor. A gente tem pessoas que assistem entrevistas de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas também de fora do Brasil que acompanham. Então, para essa galera que não te acompanha, fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho aí para eles aí. Certo, eu sou o professor Clauton, eu sou natural de Pernambuco, eu vim aqui para o Ceará muito cedo. Comecei a treinar karatê mais ou menos aos 13 anos de idade. E de acordo com fui treinando karatê, fui me apaixonando pelo karatê. E decorrentemente, depois entrei para o kickbox. Aliás, antes do kickbox foi o karatê freestyle. Depois do karatê freestyle foi para o kickbox. Depois do kickbox passei um tempo no Muay Thai. Trabalhei um pouco no Muay Thai. Mas assim, a minha raiz, verdadeiramente, a minha essência é karatê e kickbox. Clauton, deixa eu tirar uma dúvida contigo. O que te fez entrar no mundo da luta, né? Todo mundo tem um estopim, um porquê que entrou. Qual foi o teu porquê? Muito bom esse teu gancho aí, viu? Assim, o que me fez entrar no mundo da luta, da arte marcial, foi o bullying. Quando eu era mais novo, no colégio, eu sempre fui gordinho. E hoje, antigamente, ninguém sabia o que era bullying, né? Hoje todo mundo sabe, bullying, né? Autismo, tudo isso. Então, assim, eu sofri muito no colégio, por conta do bullying. Então, assim, rapaz, o que é que eu faço, né? E tudo assim, eu vou começar a treinar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, eu conheci um cara lá no meu bairro, que ele dava aula de karatê, só que era clandestino. Ele dava aula, assim, numa quadra de um colégio. Ah, entendi. Não era nada oficial, não era uma academia. Não, eu comecei a treinar karatê por um grande amigo meu, que hoje eu considero ele também como meu mentor, o Paulo. Ele é um cara que passou um tempo nos Estados Unidos, ele conhecia muito sobre karatê freestyle. E assim, ele não tinha um estilo de karatê, mas era um karatê bem solto, né? Era quase um kickbox. Eu comecei a treinar com ele. E no decorrer que eu comecei a treinar com ele, eu fui... como é que eu vou dizer, meu Deus do céu? Eu fui elevando o meu nível. Do karatê, do teu karatê. Isso, do meu karatê e fui superando essa questão do bullying, entendeu? E lá graduava nessa época, mesmo assim, então você foi praticando durante algum tempo totalmente, mesmo sem... Antigamente a gente assim, no meu tempo, antigamente, era muito difícil, era muito escasso academias federadas a alguma academias próprias, né, de arte marcial. Sim. Era muito difícil. Antigamente você só via academia de karatê, de kung fu, de taekwondo, e assim, era muito escasso. E aí, como eu sempre fui apaixonado pela arte marcial, eu comecei a treinar clandestinamente com esse rapaz. Ele sabia muito, mas assim, inclusive era até proibido. Na época, minha mãe não queria que eu treinasse. Eu ia treinar escondido. Chegava em casa todo quebrado. E a mãe dizia, era jogando bola. Mas era treinando, entendeu? Então, assim, eu sempre treinei desde pequeno e até hoje nunca parei, entende? E assim, como é que foi? Você estava falando do seu contato com o karatê. E o teu contato com o kickbox, como é que foi? Bom, aí assim, vamos nas etapas. O meu contato com o kickbox foi assim, quando eu consegui convencer minha mãe que eu tinha que treinar, ela conseguiu pagar uma mensalidade para mim numa academia que hoje na época era referência no Ceará, Academia Império, na Liberato Barroso, com o mestre sensei Eduardo, o mesmo que trouxe o estilo desse karatê para cá, para o Ceará, Karatê Shorin Ryu,
Então eu tive o privilégio de treinar com esse mestre, que hoje eu considero assim, ele foi a minha essência de tudo que eu aprendi hoje na questão de arte marcial, disciplina, foi com ele, entendeu? Então, aí quando eu comecei a treinar com o mestre Eduardo na Academia Imperium, eu fui me apaixonando pelo karatê, só que assim, como os visionários na época vamos supor, lá nos Estados Unidos, né? Os karatecas dos Estados Unidos começaram a não queriam mais ficar só naquela questão da pontuação do karatê, bateu, voltou, só naquela. Eles queriam mais trocação. Então daí se originou o kickbox. Porque o kickbox veio do karatê. Uhum. Eles não queriam mais ficar só naquela parte de bateu, voltou e tudo mais, e queriam mais sequenciados as competições e a questão de golpes, queriam mais sequenciados. Então eles criaram o karatê freestyle. Sim. Do karatê freestyle que veio o kickbox. Então, eu comecei a treinar na Shorin Ryu, me formei preta de Shorin Ryu. Quando eu me formei preta de Shorin Ryu, eu queria mais. De quando você começou, só fazendo uma linha aqui, de quando você começou, tá? Na clandestinidade, né? Até a preta do karatê, foi quantos anos? Eu comecei a treinar com 13 anos, na clandestinidade mesmo. E mais ou menos com 16 anos eu entrei numa academia de verdade mesmo assim. Não, mas eu me refiro, chegou a preta. Foram quantos anos para chegar a preta? Nossa. Porque pelo que você está falando, você só foi sair depois que você chegou a preta, não é isso? Sim. Eu cheguei a preta com 19 anos. Nessa faixa aí, mais ou menos com 19 para 20 anos, eu peguei a minha primeira faixa preta, Karatê Shorin Ryu. Depois eu quero mais, eu quero uma coisa diferenciada, eu quero me soltar mais, eu quero aumentar meu nível de luta. Então eu fui treinar kickbox. Entendi. Entendeu? Aí qual foi a equipe de kickbox que você conheceu? Pronto. A minha equipe de kickbox era kickbox martial arts, era kickbox artes marciais em inglês. Porque o kickbox é original do inglês, né? Então a equipe era kickbox martial art, que era com o mestre Vinícius de Oliveira, lá na Aerolândia. Comecei a treinar com ele kickbox lá. Sofri muito, porque a minha guarda era baixa por causa do karatê. Então eu tive que aprender o boxe, né? Tive que levantar a guarda para aprender o boxe, juntamente com os chutes do kickbox são um pouco diferentes do karatê também. Então assim, treinei muito tempo com o Vinícius. Era um kickbox ainda cru, porque assim, não tinha ainda muita questão da nomenclatura. Sim. As graduações eram feitas na pancadaria. Na porrada. Quanto mais você mostrasse que era bom no sparring, você aumentava o seu nível de faixa. Ok. Entendeu? Então assim, era um kickbox muito cru. Então assim, depois que eu saí do Vinícius, eu fiquei sozinho, porque veio a questão do Muay Thai. O Muay Thai estava começando a aparecer no estado do Ceará. Sim. E a galera começou a ficar deslumbrado do Muay Thai. E o kickbox começou a ficar esquecido. É tanto que aqui no Ceará, o original do Ceará é o Thai Box, que a galera misturou o kickbox com o Muay Thai e virou o Thai Box. Que tinha o Nael, o Christian, Vilazo Feitosa, que trouxe, né? Grandes personalidades, máximo respeito, mas aí, como o Muay Thai engoliu, chegou a ser uma onda, e é um nome muito, muito forte, e assim, virou muito comercial o Muay Thai. Sim, tô entendendo. Então aí o pessoal do kickbox parece que ficou... Era o seguinte, ou você entrava pro Muay Thai, do kickbox, ou você ia pro Muay Thai, ou você ficava esquecido. Aí o que aconteceu comigo? Como eu tinha aquela coisa de honrar muito da minha essência, eu permaneci no kickbox e fiquei por muito tempo sozinho no kickbox. Hoje que a galera está começando a levantar a bandeira do kickbox de novo, mas eu fiquei sozinho defendendo a bandeira do kickbox por muito tempo, até mais ou menos eu encontrar o CIAM, que é o Conselho Internacional de Artes Marciais, que o presidente hoje é Eduardo Moraes, lá de Pernambuco. Eu conheci ele através de mestre Ednardo, que era o representante do CIAM aqui no Ceará. Conheci ele, aí sim eu melhorei mais o meu kickbox ficou mais requintado. Entendi, foi mais refinado. Refinado, né? Isso. Entendi. Muita coisa, né? Cara, fala pra gente assim, como é que foi a tua experiência, Claudon? Assim,
a tua primeira luta, né? Foi no Karatê Shorihino, é isso? Como é que foi a tua primeira luta? A minha primeira luta foi assim um interno dentro da academia, entre nós mesmos, né? Cabe ressaltar aqui que antigamente não tinha essa questão de peso. Era assim, as lutas eram casadas a partir do nível da faixa do competidor, do atleta, né? Do praticante. Eu poderia pegar um cara de 100 quilos, eu pesando 70 quilos, eu poderia pegar um cara de 100 quilos. O que valia na luta era a sua habilidade. Você tinha que se virar nos 30 para ganhar aquela luta. Então, assim, que o peso importa. Hoje a gente percebe isso, né? Importantíssimo, claro, né? Então, assim, não era obrigado você lutar, sabe? Ninguém obrigava. A gente lutava porque queria lutar, aquele espírito, né, de guerreiro. Pois eu vou lutar porque eu quero me testar, eu quero ver. E nesse foi muito importante para mim. Primeiro que foi minha primeira experiência de luta de verdade, foi o interno. Não falo assim porque, assim, dentro da academia, os sparring da gente, que a gente chamava de shiai comitê, eram praticamente luta. Eram duros, né? Duros. Era duro, sem muito controle, sem, né? Muito controle e não tinha proteção. Não tinha protetor bucal, não tinha caneleira, não tinha luva, era no seco. Então, assim, era complicado. Hoje em dia, eu não sei como é que... Hoje em dia eu tenho lesões crônicas que eu tento manter ainda nativa. Cara, é nessa hora que você olha para o passado e fala assim, caramba, como a gente tava na pré-história, não. Assim, era pesado e era assim. Hoje eu vejo que é uma ignorância, porque hoje, como assim, você levar um chute com toda a força e botar o braço para defender aquele chute, poderia ter sofrido uma fratura, poderia hoje estar com câncer nos ossos. Hoje é muito louvável hoje as pessoas hoje ver aquela questão da integridade física. Importantíssimo, caneleira, luva, protetor bucal, isso é importantíssimo, entendeu? Mas na minha época era complicado. Mas fora isso, você também disputou cearense, não foi de karatê? Eu disputei um cearense de karatê, veja bem também, hein, Rafael, né? Isso. Veja bem também, Rafael. Nessa época, hoje é mais organizado, você vê luta casada por peso. Sim. Nessa época do cearense, você imagina 1000 atletas para você conseguir uma medalha, para você ter que passar por várias etapas, como se fosse um GP. Sim. Então, assim, você vai fazer uma luta sem proteção, sem pesagem. Eu poderia pegar vamos supor, eu estava na faixa verde, eu poderia pegar um cara até faixa roxa. Poderia pegar um cara faixa roxa, com nível maior do que eu. Eu tinha que ganhar desse atleta para poder passar para a próxima fase. Então, assim, eu tinha que me preservar durante a primeira luta, para na próxima luta eu estar bem. E às vezes na primeira luta você já se mazelava, meu amigo, já não tinha mais jeito não. Já era. Então você tinha que ter uma inteligência, tinha que ter uma capacidade para estar bem, entendeu? E eu tirei... Para mim tirar um terceiro lugar num cearense desse, poxa vida, é uma vitória. Só em você se classificar entre os melhores, por 1000 atletas ali, sim, era uma vitória já, tá entendendo? E outra coisa, viu? Não era remunerado, não tinha remuneração, era pagar uma medalhazinha, pô, ali de pequenininha, de plástico mesmo. Mas para vocês tinha uma importância muito a gente grande, né? Era uma honra pra gente poder, porque o nosso estilo era diferente. O mestre dizia assim, não quero vocês lutando nesses eventos, porque o nosso estilo é diferente. O estilo deles é mais para competição. O meu estilo era mais para defesa pessoal. Sim, estou entendendo. E muitas vezes a gente era desclassificado. Entendi. Porque o estilo deles lá, eles eram fera para tirar ponto. A gente não, a gente era um pouco mais lento, mas a pancada era mais de contato. No karatê sempre foi mais de contato. Então muitas vezes a gente era desclassificado, a gente tinha que se adaptar ao estilo deles para poder pegar uma classificação boa, pegar uma premiação, uma medalha, entendeu? E assim, a gente ia para honrar o nosso estilo. Eu vou para honrar meu karatê, eu vou para honrar o que eu treino. E a diferença desse cearense pro aberto de artes marciais que você participou, como é que foi? Nossa, o aberto de artes marciais foi uma loucura. Foi uma loucura porque primeiro que foi clandestino, foi escondido. Sim. Antigamente os professores não autorizavam ninguém para esses abertos de artes marciais. Era um aberto fechado? Um aberto fechado. Sim. Esse aberto era num galpão, tinha um cara para ser árbitro, e assim, ó, tá convocado aí para quem quiser. Nessa época, velho, era um testando o outro.
Era o Kung Fu querendo testar o cara do Karatê, era o cara do Karatê querendo testar o cara da capoeira, era o cara do Taekwondo querendo testar o cara do Kung Fu. Era só um para testar o outro. Ele queria testar a arte marcial dele, Provar que era melhor. provar que era melhor. Sendo que não existe arte marcial melhor do que a outra, não existe. O que existe é a pessoa. Se eu treino 1000 vezes aquele chute, na hora de eu aplicar ele, vai ser perfeito. Então, assim, depende de cada um. Então, assim, esse evento, eu participei, tinha do capoeira, tinha do karatê, tinha do kung fu. Então, assim, pancadaria. Pancadaria sem limite. Coisa de louco. Era como se fosse um vale tudo, né? Algum cara desse como Nael, Christian, você chegou a ver lutar? O Wendel também? Não tive a honra e o privilégio de ver nenhum desses pioneiros lutarem. Entendi. Como também eles não tiveram onde me... Você, também, qual a diferença de geração de vocês? Ou era o mesmo período, mas em espaços diferentes? Isso, exatamente. Em situações diferentes. É como eu falei lá atrás, as gerações são as mesmas, bem encostadinhas uma na outra, mas as vertentes Sim, eram diferentes. entendi. Como essa galera ficou no Thai Box e fazia uns eventos de Thai Box, full contact e lutas, né? Casadas, eu ficava lutando eventos de karatê e fiz essa luta de full contact há um tempo atrás, nesse evento do Nael, no Casuzão. E assim, eu acho que por pouco eu não poderia ter me batido, né, com um deles. Mas e aí, numa como luta. é que foi, já que você falou do Nael, do Casuzão? Como é que foi a situação? Nessa época eu estava começando o Vale Tudo, nessa época eu estava Foi que começando... ano, mais ou menos, sabe dizer? Nossa, 2000... 99, 2000, né? Nessa faixa. Ele fez um evento que foi um evento muito organizado, um evento muito Cara, é a bom. mesma época do Pride, né? Não? Foi nessa época, E assim, o Pride tava bombando, que a gente foi tinha que comprar a fita pra assistir, não era isso? Isso, exatamente, É assim? isso. Época do Vale Tudo mesmo. Pride que era só trocação. Isso. Pride era o strike, era o evento strike. Evento top strike era Pride. Foi nesse evento do Nael, do mestre Nael, foi a primeira vez que eu vi um Muay Thai de verdade. Quem lutou foi o Dentinho. Sim. E aí? Não, foi Que- lindo, que você achou? luta linda, muito dura. Nunca pensei que o Muay Thai fosse tão violento. Foi aí que eu comecei a gostar do Muay Thai. Eu tenho que aprender a Muay Thai também. Aprender o clinch, aprender a dar cotovelada. Se bem que hoje eu defendo a bandeira do kickbox, mas eu tenho uma admiração muito grande para quem treina Muay Thai, para quem luta Muay Thai. E eu acho desvalorização também o atleta que vai lutar Muay Thai, um luta profissional, pelo que ele ganha e tudo mais, mas isso aí é uma coisa, né? Já é um- que é lá que a gente vai. É um outro assunto. Falando em luta, tu também lutou recentemente o K1, foi? Como é que foi lá? Eu tô com 46 anos, né, Rafael? É. A minha última luta foi com 40 anos. Foi a Então essa luta de K1, Foi a minha última luta, que foi assim, como é que eu vou dizer? A segunda vez que eu subi no ringue. A primeira vez que eu subi no ringue foi na luta de full contact, nesse evento do Nael. E na segunda vez foi nessa luta de K1, que foi o nome do evento era Segunda X-Fight. Foi pelo Sinfu Daniel. Sinfu Daniel é um mestre Kung Fu, que é o representante da equipe X-Fight. Nessa época eu fiz uma luta com ele. Fui muito grato pelo meu adversário também, ter entrado no ringue comigo. Ele era do Muay Thai, ele era um instrutor de Muay Thai. Não lembro qual era a equipe dele, mas ele era instrutor de Muay Thai. E a luta era de K1. Eu fui agraciado por um nocaute, segundo tempo. Foi, eu nocauteei ele no segundo tempo. você nocauteou ele. Eu nocauteei ele, né? No segundo round, né? Eu nocauteei no segundo round. Foi um nocaute técnico porque, como era uma luta profissional, só de luva e protetor bucal, o meu joelho pegou no supercílio dele, abriu o supercílio dele e não teve como estancar o sangramento, não tinha como costurar na hora. E foi por um nocaute técnico, né? Foi minha última luta, assim, minha última luta profissional, né? Sem proteção, mas eu pretendo talvez, sei lá, fazer um cearense de tatame. As minhas lutas, assim, eu acho assim, as pessoas dizem assim, não é lutador que nunca subiu no ringue e tal. Eu subi no ringue 2 vezes. Mas as lutas que eu travei, as mais difíceis para mim foram em tatame. As lutas mais difíceis foram em tatame. Entendeu? Então, assim, a luta de ringue não é melhor que a luta de tatame. Eu acho que assim,
O que vale é a técnica, o que você, a veracidade, a violência, a técnica que você vai manter naquela luta ali, entendeu? Batalhas que são travadas que você não vê. E assim, tu chegou a dar aula a algumas pessoas que hoje são destaques do Muay Thai, né? O alemão mesmo veio de ti, não foi? Fala um pouquinho aí como é que era o alemão. O alemão é o meu menino. Já era o alemão mesmo ou como é que ele chegou pra ti? Alemão é meu menino de ouro, assim, os primeiros caras assim. O alemão foi um dos primeiros alunos meus que já sentiu como é que é o drama de uma luta de contato, de karatê de contato. Quando eu comecei a dar aula lá no CT do mestre Daniel, lá era o quê? Lá era Kung Fu, MMA, Muay Thai. E eu cheguei pra ele, vamos colocar kickbox? Ninguém mais queria saber de kickbox não, Rafael. A galera só queria saber de Muay Thai, de MMA. E eu defendendo a bandeira. Eu queria colocar kickbox aqui. Aí eu faço uma aula experimental. Fiz uma aula experimental. Nessa aula o alemão tava. Já gostou do kick. Já foi direto. E o alemão veio da capoeira. Eu já fui logo dizendo pra ele. Eu sempre idealizei. Quando eu pego um aluno, eu idealizo ele como um kickboxer. Se eu passar minhas técnicas pra esse cara, ele vai arrebentar no kickbox. Foi o que eu vi no alemão. Tu é bom na capoeira, tu tem as pernas soltas, tu vai se garantir no kickbox, vamos treinar kickbox. E ele adorou kickbox. Treinava kickbox, ele não deixou de treinar o MMA dele, o Muay Thai dele. Mas o kickbox enriqueceu mais, tecnicamente ele. Entendi. Entendeu? Aí ele lutou kickbox. Ele fez uma luta de MMA, só que nessa luta de MMA, o kickbox ajudou muito ele, por conta da movimentação. Entendi. Então, assim, nessa luta ele até falou assim, essa aqui é para o senhor, mestrão. Uma coisa que eu me orgulho muito, sabe, Rafael? É que as pessoas que passaram por mim honraram o meu nome. Sabe, não tem aquele atleta que passou por aquele professor, que ensinou ele do cru. Sim. E esquece. Entendeu? Então, assim, o alemão é um cara que hoje é do Muay Thai, levanta a bandeira do Muay Thai, mas ele é também um kickboxer, porque ele também é graduado no kickboxer, passou por mim. Esses dias estou até devendo treinar com ele, que ele me chamou, mas não, venha treinar, vai dar certo, vamos chegando aí, viu, filho? E o Sérgio Maneira? Sérgio Maneira é outro cara excepcional, um aluno meu que eu tive assim, uma satisfação de conhecer. Conheci o Sérgio Maneira quando eu dava aula no Dojo Rochas, lá no Canidezinho. Ele não sabia nem dar um soco direito, nem um chute direito. Então eu comecei a treinar ele do cru, do nada. Sim. Inclusive no primeiro NKB, no segundo NKB, eu levei ele para lutar o NKB. E ele estava bem, ele estava preparado já. Eu falei, Sérgio, não fica nervoso. Uma coisa que é muito importante, Rafael. Um recado que eu vou dar para os treinadores, para os professores. Cuida do psicológico deles. Não é só você botar o cara para lutar, para bater aparador, para tirar sparring. Veja como é que está o psicológico do teu atleta, do teu aluno. Isso é importantíssimo, o psicológico dele. Entendeu? É importantíssimo, Rafael. Eu falei pro Sérgio, subiu no ringue, dá uma voltinha. Não trava no canto não, senão teu psicológico vai dizer assim, travou. Foi o que ele fez. O que eu pedi para ele não fazer, ele fez. Ele perdeu a luta. Ele não fez a metade do que ele era para ter feito, treinado para fazer. Beleza, Sérgio, perdeu, fez o seu papel, honrou sua palavra, subiu no ringue, perdeu, não tem problema. Foi o que eu te falei, subiu no ringue, dá uma volta no ringue. Pra tu se situar onde tu tá. Porque senão teu psicológico vai dizer assim, vai travar. E aconteceu com ele. E é Sérgio Maneira por quê, Rafael? Porque a perna dele é uma potência desgraçada. Entendi. A pancada dele é muito grande. Maneira, Sérgio. Então ficou esse apelido nele. Entendi. Mas no segundo NKB, no outro NKB que eu levei ele foi pro outro. Não. No NKB que ele foi participar, que a primeira luta dele foi no X-Fight. Na luta que eu lutei, foi nessa luta que ele lutou, que ele estreou, que ele perdeu. Aí não foi no NKB, eu treinei ele de novo. Sérgio, vamos de novo. Agora vamos pro NKB. E eu treinei ele, preparei o psicológico dele. Fortaleci o psicológico. Tu lembra o ano que foi? O mascote sabe, mascote. Qual foi aquele NKB? 2017. Qual foi aquele NKB que foi lá na Parangaba? No estacionamento? Qual foi o ano? O mascote sabe, o mascote deve saber. Por aí, 2015, por aí. Ele pegou um cara duríssimo, o Sérgio. Mas ganhou por unanimidade do juiz. Ganhou a luta dele. E foi muito massa subir no ringue com ele. Ele ficou muito feliz.
Engraçado que no dia da minha luta, ele ia lutar, mas 2 alunos meus lutaram. Todos os 3 perderam. No dia da minha luta que eu levei ele pro evento. E o Sérgio chegou pra mim. Ei, Cláudio, tu tem que ganhar, tu tem que ganhar. Eu, deixa comigo. Aí tu foi e ganhou. Ganhei. Fechou. Isso aí. Cara, e o Danilo Mota? Qual que é a história dele? Fala aí pra gente aí. Danilo Mota, uma referência hoje no MMA, referência no jiu-jitsu, Danilo Mota, um baita atleta, entendeu? Danilo Mota foi meu aluno de karatê. Trocamos umas porradas boas. Foi? Na época a gente treinava numa associação lá no bairro, onde ele morava. Na associação, Rafael, não tinha tatame, era no chão. A gente caía no chão. A gente caía no chão, a porradaria comia. Danilo Mota, assim, acho que uma das referências de strike pra ele, eu acho, não sei, né? Pelo respeito que ele tem por mim, né? Que é como eu digo pra você, isso é importantíssimo. É o atleta não esquecer da raiz dele. Então Danilo Mota fez uma luta uma vez na Santos Dumont, na academia lá. Ele deu lá uma Oshigiri, que hoje nós chamamos de high kick, o roundhouse kick que fez, no kickbox. E ele assim, professor, dei aquele chute lá, porque eu lembrei do senhor que dá aquele chute na cabeça e tal. Eu falei assim, massa, entendeu? Massa. Então ali, Danilo Mota foi um dos... Era menino quando ele treinou comigo, em karatê. E tanto o Danilo Mota como o Rafael, eles estão de prova que na época eu era muito duro nos meus treinos. Eu ainda tinha aquela mentalidade, Rafael. Sim. Não precisa de aparador não. Aparador é aqui, é nós. Eu era... Era no cru? No cru. Rafael que não me deixa mentir. Rafael, uma vez a gente fazendo um treino, Rafael, vamos para dentro da jaula. Alemão. Rafael Alemão. Alemão, vamos para dentro da jaula. Fazer um treino de Kyokushin. Kyokushin é uma paixão que eu tenho de Kyokushin. Chutava na costela da pessoa. Pronto. Era chamado do pescoço para baixo a canela. E eu fazia um treino uma vez com o Rafael. Rafael, vamos fazer um treino aqui de raiz, Kyokushin. Pescoço para baixo não vale soco, só vale chute na cabeça. E entrava com... Não tinha negócio de maneirar o braço. Soco e chute do pescoço para baixo. Chute era no seco. Numa desses treinos, eu com o Rafael, ele até fala, hoje ele fala isso com o maior orgulho do mundo. O mestre trincou minha costela. Eu trinquei a costela dele. No que eu trinquei a costela dele, eu acho que na hora da raiva ele deu um soco, pegou no meu olho que ficou roxo. Opa! Não vale soco no rosto. Aí ele, minha costela, ele passou muito tempo com essa lesão. Assim, é o treino, era a raiz. É como eu disse, a essência fala mais alto. Entendi. Aí ele inclusive foi pra uma luta, viu, Rafael? Que eu disse assim, tu tá bem pra essa luta, uma luta de Muay Thai, ele foi fazer uma, tu tá bem pra essa luta, que eu tava com ele nesse dia pra assistir. Foi até no shopping da Parangaba. Tu tá bem pra essa luta, Rafael? Não, tô bem. Poxa vida, no primeiro round, o cara bateu, deu um soco, foi um chute, não lembro, pegou na costela, aonde foi lesionada. Ele caiu, se gemendo de dor, eu falei, puxa vida. Foi lá naquela costela, porque costela é muito difícil de voltar ao normal, muito difícil, demora muito. E eu achei, cara, cuida dessa tua costela. E ele foi lutar, não estava 100%, ele perdeu essa luta, infelizmente, porque ele levou esse chute, caiu. Assim, e é ruim. E eu falei, olha aí, ó, foi lá na costela. Eu disse, ele não pode levar pancada na costela. E o Renato Souza? Qual a história do Renato Souza? Que é novo, né? Um atleta atual, é isso? Renato Souza tá treinando comigo agora. Quer dizer, o Renato já treina comigo há muito tempo, só que agora que ele vai lutar de verdade, vai fazer uma luta agora. Menino muito bom, atleta. Tem também o Rodrigo Xavier, que lutou agora o cearense de kickbox. Que foi esse do coreano. Não, do professor coreano é pela outra entidade. O professor coreano é pela CBKB. Eu sou pela Liga Brasileira de Kickbox Tradicional. Entendi. Então, assim, teve agora o cearense e ele foi agraciado vice-campeão na categoria low kick. Categoria de ringue low kick. Rodrigo Xavier foi vice-campeão. Está cotado para ir para o brasileiro, né?
Vamos ver aí, né? Ver se Cara, ajuda pra quem é de outra arte e não é do kickbox, que não sabe direito, explica o que seria esse low kick pra galera, de forma assim, pra galera entender o que é o low kick. Categoria low kick, né? De tatame, Sim, certo? pra pessoal compreender um pouquinho. É porque assim, o kickbox é muito vasto, viu, Rafael? Sim. De técnicas e modalidades. Point fight também, Isso é muito né? vasto, entendeu? K1, Isso. Né? Full contact. Como é? Isso. Você quer que eu explique só o low kick? Só o low kick, beleza. pra galera pegar. A categoria low kick é a categoria de ringue, certo? Certo. Vale contato total. Tá. Beleza? Vale contato total. Diferentemente do kick light, do point fight e do light contato, que é só meio contato, pouco contato. Okay? Sem força, seria só um toque. Isso, sem força. Entendi. Então as lesões é menor lá. Isso, menor. Tá. Categoria low kick, você tem que obrigatoriamente estar de caneleira, capacete é opcional, luva, protetor bucal, coquilha, certo? Categoria low kick. Categoria de ringue, contato total, não vale joelhada. Vale kicks, chutes do joelho para cima, todo tipo de chute, rodado, do joelho para cima na cabeça, e socos, todo tipo de socos, certo? Mas não vale joelhada. A única diferença do low kick para o K1 é que não vale joelhada. Pronto, simples assim. É uma categoria muito boa de se lutar, para a galera que é atleta e que está começando no kickboxing, uma categoria ótima para se lutar, certo? Porque não tem joelhada. A joelhada, você sabe que a joelhada, se entrar com contundência, infelizmente é quase um nocaute na certa. Então é uma categoria muito boa para os atletas hoje participar. Categoria low kick. Então ele treinou nessa categoria de low kick. Rodrigo Xavier lutou. Sim. Essa categoria low kick, foi vice-campeão no Cearense, está cotado para ir pro Brasileiro. Perfeito. E o Renato vai agora fazer. O Renato vai lutar K1, agora no Olímpicos. A primeira vai estrear, a primeira luta dele. Sim. Né? Estamos treinando forte e vamos a gente vai estar fazendo a cobertura do Olímpicos também. Ótimo, eu vou ser árbitro. Tô lá na arbitragem lá. Cara, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu queria pegar esse momento aqui agora, a gente fazer um contraste, certo? Da tua visão aqui rapidinho entre a arte marcial, a galera que pratica hoje e aquela galera que é das antigas. Como é que você enxerga aí esse contraste, essa diferença, entendeu? De antes e depois, dentro da tua visão. Bom, tem os lados positivos e os lados negativos, né, Rafael? Os lados positivos é que eu te falei, né? Antigamente era muita ignorância, né? Você vê, hoje em dia eu tenho lesões que não tem mais jeito. Eu já lesionei alunos meus por conta desse treino raiz de sem contato. Hoje em dia tem sim treinos de contato, que é o Kyokushin, mas até eles hoje mudaram essa visão. O contato é uma luvinha bem fina e uma caneleira bem fina, para ter aquele contato não ser total, para justamente você não se lesionar e ter o poder no outro dia estar treinando. Entendi. Tinha treinos que eu treinava e no outro dia eu passava a semana em casa para cuidar da lesão. Ou seja, fazia uma coisa que se prejudicava depois. Aí... Claro, isso é muito bom hoje em dia. Na modernidade trouxe a questão da integridade física para o atleta. Mas tem um lado, assim, um pouco que eu vou dizer que não é legal, que nessa época da minha época, a gente honrava muito a nossa arte marcial, a gente honrava muito o nosso nome, a gente honrava muito o nosso professor. Sabe, o atleta que começou com aquele professor, aprendeu a dar o primeiro soco, o primeiro chute, aprendeu a primeira bloqueio. E lá na frente, esquece dele. E outra questão, a questão do ego. Antigamente, Rafael, nossa, a gente escondia que a gente treinava. Na minha época, eu nem gostava muito de mostrar que eu treinava, cara. Na minha época, além de ser muito escasso, as pessoas assim, olha o louco, tá treinando luta doido, não sei o quê, porque só quem tinha condição de treinar arte marcial, quem tinha coragem. Ninguém queria trocar porrada assim, não. Isso é de que ano? 99, 2000, é isso ainda? Aí vai para 97, 99, nessa faixa por aí. E também o esporte era muito tido como violência pura nesse período, né? Isso, eu lembro disso aí. Isso, entendeu? Violência pura, era a violência pura. Era. E assim, a gente lutava pela gente. A gente não lutava para poder agradar fulano nem ciclano. A gente não lutava por mídia. Não tinha mídia. A gente lutava porque a gente queria ver como é que você estava. Eu quero me testar, eu quero entrar no campeonato cearense, eu quero ver como é que eu tô. E hoje você vê, né, que tem muita mídia. Não é ruim, isso é bom. Se for para exaltar a arte marcial, a honra, é ótimo.
Mas a questão vamos supor que a gente conversou sobre faixas pretas, né? Eu vou falar exemplo meu, ok? Não vou falar exemplo de ninguém. Para mim obter minha faixa preta, eu ralei muito. Teve épocas que o professor chegava para mim, eu fiquei na marrom quase 2 anos. Teve uma o professor chegou para mim, tá na hora de você fazer exame para preta, tá na hora de pegar a preta. Eu falei assim, não tá na hora. Eu não acho que eu não tenho maturidade ainda suficiente para botar uma preta na cintura. Não se achava digno ali, né? Achava. Hoje, infelizmente, você vê qualquer pessoa botar uma preta na cintura e não sei como colocou, não me interessa, não é da minha conta. Entendi. Mas maturidade. Não sabe defender a faixa que está na cintura, né? E não é só, Felipe, não é só o cara ser bom na porrada. Você tem que ter maturidade, inteligência. Bater, todo mundo sabe bater, Felipe. Sim. Com força ou sem força. Bater, todo mundo sabe bater. Mas você evitar uma luta, você saber que pode machucar alguém e machucar num sparring. Aquele cara é graduado, aquele cara é bom no sparring. Pega um cara que mal está começando. Você vai lá e senta o sarrapo no cara. Complica. Aí é que está a diferença da arte marcial. A arte marcial faz você ter esse autocontrole. Se não, Felipe, Rafael, né? Rafael. Se não, Rafael, a gente era o quê? Só lutador de rinha. Brigador, né? Brigador, galo de rinha. Bota lá no ringue e vai lutar. O cara entra no ringue, ele tem que cumprimentar o adversário. Existe muito mais respeito entre seu adversário, às vezes, com os seus próprios parceiros que você treina. É verdade. Porque vocês vão travar uma guerra, é você contra ele. Mas o respeito tem que haver. E às vezes Acima existe de mais tudo. respeito entre praticantes de artes marciais de uma forma geral do que até mesmo fora das artes marciais. Você não acha não? Na rua, Também existe na vida, no dia a dia, no isso. trabalho, muitas vezes você tem muito mais respeito num ambiente de treino, numa academia, Sim. entre os colegas que praticam, do que pessoas que não praticam. Exatamente. Né? Exatamente. E outra coisa, viu, Rafael? É o que eu sempre falo. O verdadeiro faixa preta, ele não é faixa preta só para dar aula nem na hora de lutar, não. Ele é faixa preta para a vida toda. Ele tem que mostrar que é faixa preta para a vida toda. Ele tem que dar exemplo na família, na sociedade, entendeu? Não é só faixa preta chegar ali, botar preta, dar aula dele e ir para casa, não. Ele vai para casa e ele continua sendo preta. Entendeu como é? É isso. Cara, eu queria que você falasse, a gente já vai para finalização já, mas eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte: como é que você enxerga a preparação de atleta antes e agora, da tua visão? O cara que vai lutar, qual que é a diferença da preparação dele de antes para hoje? Como é que você enxerga isso aí? Eu não concordo muito com essa questão de perda de peso, não. Você não concorda? Posso entrar numa polêmica aqui. Você vai entrar em polêmica mesmo, porque explique aí, né? Defenda aí sua bandeira aí. Tem aquela questão da pessoa repor rápido. Ele perde 10 quilos de uma hora para outra. Deixa eu só reformular minha pergunta para só compreender. Você não é a favor da perca de peso ou você não é a favor da luta de peso por categoria? Não, eu sou a favor. Entendendo? Eu sou a favor da luta de peso por categoria, casada, bonitinha, sou sim a favor. Mas não é porque eu me degladiei, lutei totalmente errado, que pegava qualquer um peso muito maior do que eu, que era uma covardia, eu acho. Sim. Se bem que na rua você não vai escolher. Na rua você não vai escolher. Mas tudo bem. Na rua é outra situação, você vai fazer coisas que muitas vezes você não vai fazer no ringue. Exatamente. Exatamente. Né? Mas assim, a questão da perca de peso, eu acho um pouco assim, meio que, como é que eu vou dizer, muito sacrificante. Eu acho que é muito sofrimento que o atleta tem que passar nessa. Os atletas de ponta, eles devem ter aqueles suplementos, ele toma até soro na veia, né? Mas tem atletas que não têm condição disso, Rafael. Aí, vamos supor, o Renato, vou tirar um exemplo agora, o meu Renato, meu atleta, ele pesa 109 quilos. Sim. Renato, se quiser lutar de 109, não tem problema. Coma bem, treine bem e vá lutar. Você não é obrigado
Eu não vou obrigar você a perder 10 quilos de uma para outra não, velho. Sim. Se você quiser perder gradualmente, aos poucos, tranquilo. Mas perder em 2 dias 10 quilos, o cara não consegue repor. O cara sobe no ringue. Eu já vi isso acontecer. O cara sobe no ringue, o corner do outro atleta, que o atleta tá bem, vê que o cara não tá bem, nítido, ele sobe no ringue, nítido que ele não tá bem, que ele não recuperou. O que é que o corner diz? Bate só na linha de cintura dele. Dá só 2 cruzados na linha de cintura dele, ele cai, ele não aguenta não. O que é que prejudicou? A questão da pesagem. Não estou dizendo, não tem problema ser pezinho igual, mas o cara perder peso de uma hora para outra e não ter aquela reposição adequada, meu velho. E outra coisa, não é qualquer um que consegue repor não, viu? Tem camarada que passa, terminou de se pesar, já leva a marmitinha para comer, né? E fica comendo até outro dia, não repõe. Não consegue repor. Então assim, o cara não tem o dinheiro para aquele suplemento, não tem aquela questão médica, acompanhamento médico para fazer a soro na veia, que o cara repõe logo, e tem que ver a fisiologia, se ele repõe logo. Então assim, tudo bem, é a regra? É, mas eu não acho justo o cara tem que perder 10 quilos de uma para outra. Cláudio, a gente já vai para a finalização, tá? Eu queria que você mandasse um recado agora, deixasse sua mensagem para quem está agora indeciso em entrar nas artes marciais e está aí nessa dúvida. Que mensagem você deixaria para essa pessoa? A mensagem eu tiro por mim. Eu comecei a treinar artes marciais porque eu sofri bullying. Então assim, vamos supor, você está em casa, velho, está com algum problema. Depressão é a doença do mundo, todo mundo sabe. Ansiosidade é a doença do mundo, todo mundo sabe. A arte marcial não é só você chegar numa academia e bater em aparador e fazer atividade física, aquela parte física. A arte marcial, o professor que dá aula de arte marcial de verdade, ele trabalha o teu físico e a tua mente. Então, não adianta só você, eu vou correr, eu vou pegar uma estrada, vou pedalar. Nada contra quem pedala, quem corre, quem faz trilha. Mas eu digo, a arte marcial, ela trabalha teu corpo, tua mente e teu espírito. Então, resolveu para mim, pode resolver para você, certo? Procura uma academia mais próxima, veja a procedência do teu professor, se é um professor que dá aula de arte marcial, e veja se isso vai, se cabe, né, também com a sua questão financeira, a questão do tempo. Tempo você arruma. A questão financeira é uma coisa, mas o tempo você arruma. Galera, estamos ficando por aqui, mas antes vou colocar para vocês aí na tela agora as redes sociais do professor Cláudio. Então você que tem Instagram, segue ele no Instagram, beleza? Dá essa moral para ele, pro time dele, tá? Estamos ficando por aqui, agradeço demais a cada um de vocês aí por ter ficado com a gente todo esse momento aqui da entrevista. Bom, no Muay Thai a gente diz saúde, mas no kickbox a gente diz os.